Olá, amigos do Vita Plena Sênior. Sejam muito bem-vindos ao canal que cuida da sua longevidade com informação de qualidade e baseada em evidências. Em nosso bate-papo de hoje, vamos desvendar um tema que, confesso, ainda me surpreende pela sua relevância e pela falta de conhecimento geral. Preparem-se, porque o que vou revelar pode mudar a forma como vocês encaram o sono e, mais importante, proteger a saúde do seu cérebro. Se você já tem mais de 60 anos ou cuida de alguém nessa faixa etária, este vídeo é crucial. Fique conosco até o final para entender tudo e, se ainda não o fez, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma de nossas dicas valiosas para uma vida plena e saudável. Muitos de nós, especialmente após os 60 anos, associamos o sono a um momento de descanso e recuperação. E é verdade, o sono é vital. Mas e se eu dissesse que uma posição aparentemente inofensiva, na qual você dorme todas as noites, pode estar silenciosamente aumentando o seu risco de um acidente vascular cerebral, o famoso AVC? Parece assustador, não é? E, de fato, é um alerta que muitos neurocirurgiões veem com bastante preocupação. Não estou aqui para criar pânico, mas para trazer luz sobre um assunto sério, embasado em ciência, e oferecer soluções práticas para que vocês possam dormir com mais segurança. Vamos começar desmistificando uma ideia comum, a de que qualquer posição para dormir é boa, desde que você se sinta confortável. Infelizmente, para o nosso sistema vascular cerebral, nem todas as posições são criadas iguais. Imagine as artérias que levam sangue para o seu cérebro como estradas muito importantes. Elas precisam estar livres, desimpedidas, para que o fluxo de oxigênio e nutrientes chegue onde é preciso. Quando dormimos, podemos, sem perceber, comprometer essas estradas. A posição para dormir que mais preocupa e que tem sido objeto de estudos crescentes é a que envolve a rotação ou inclinação excessiva e prolongada do pescoço, especialmente quando se dorme de lado ou de bruços com a cabeça virada bruscamente para um lado. Por que isso é tão perigoso? Permitam-me explicar. Nosso pescoço é uma estrutura complexa que abriga vasos sanguíneos vitais, como as artérias vertebrais e as artérias carótidas. As artérias vertebrais, por exemplo, sobem pela coluna cervical, passando por pequenos orifícios nas vértebras, para irrigar a parte posterior do cérebro, responsável por funções como equilíbrio e coordenação. Já as artérias carótidas, que vocês podem sentir pulsando nas laterais do pescoço, fornecem sangue para a parte anterior do cérebro, onde estão as áreas de linguagem, memória e raciocínio. Quando você dorme em uma posição que força o pescoço a um ângulo extremo, seja virando a cabeça quase 90 graus para o lado, ou comprimindo-a contra o travesseiro de forma inadequada, o que pode acontecer? Duas coisas principais: compressão e estiramento. A compressão ocorre quando as estruturas moles do pescoço, como músculos e tecidos, pressionam as artérias. Pensem em uma mangueira de jardim. Se você pisar nela, o fluxo de água diminui ou para. O mesmo pode acontecer com suas artérias. O fluxo sanguíneo para o cérebro é reduzido, ainda que temporariamente. O estiramento, por sua vez, acontece quando a artéria é alongada além de sua capacidade natural, o que pode causar microlesões na parede interna do vaso. Essas microlesões são particularmente preocupantes, pois podem se tornar pontos onde placas de gordura, aterosclerose, se acumulam mais facilmente ou onde pequenos coágulos sanguíneos podem se formar. E aqui entra a parte mais crítica, especialmente para o público sênior. Com o envelhecimento, nossas artérias tendem a perder elasticidade e podem já apresentar algum grau de aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias, endurecendo-as e estreitando-as. Isso é um processo natural, mas também um fator de risco para doenças cardiovasculares, incluindo o AVC. Se você já tem artérias mais frágeis ou com alguma placa, uma posição inadequada durante o sono pode ser a gota d'água. Um estudo publicado no Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, em 2017, por exemplo, analisou casos de dissecção arterial cervical, que é uma ruptura na parede de uma artéria no pescoço, e encontrou uma associação significativa
Composições de sono desfavoráveis, especialmente em indivíduos com fatores de risco pré-existentes. A dissecção arterial é uma causa importante de AVC em pessoas mais jovens, mas pode acontecer em qualquer idade, e o risco aumenta com a fragilidade vascular que vem com a idade. Outro ponto importante é a formação de coágulos. Quando o fluxo sanguíneo é reduzido ou turbulento devido à compressão ou estiramento, há um risco maior de formação de pequenos coágulos. Durante a noite, ficamos muitas horas na mesma posição. Se um coágulo se forma e depois se desprende, ele pode viajar até o cérebro e bloquear uma artéria menor, causando um AVC isquêmico, o tipo mais comum de AVC. Então, qual é a posição para dormir que mais preocupa? É aquela em que o pescoço fica torcido ou dobrado de forma extrema por um longo período. Isso inclui dormir de bruços com a cabeça virada para o lado, ou dormir de lado com um travesseiro muito alto ou muito baixo, que não alinha a coluna cervical com o restante da coluna. Pensem que a nossa coluna, incluindo o pescoço, deve permanecer o mais alinhada possível, como se fosse uma linha reta, mesmo quando estamos deitados. Vamos detalhar isso. Se você dorme de bruços, a sua cabeça é forçada a girar quase 90 graus para um dos lados para permitir a respiração. Essa torção prolongada exerce uma pressão imensa sobre as artérias vertebrais e carótidas. Além disso, a posição de bruços tende a achatar a curva natural da coluna lombar, o que pode levar a outros problemas ortopédicos. Se você dorme de lado e seu travesseiro é muito alto, sua cabeça será empurrada para cima, inclinando o pescoço em direção ao ombro. Se o travesseiro for muito baixo, sua cabeça cairá em direção ao colchão, inclinando o pescoço na direção oposta. Em ambos os casos, a coluna cervical não está alinhada e as artérias podem ser comprimidas ou estiradas. Agora que entendemos o problema, vamos às soluções práticas, as dicas que vocês podem aplicar hoje mesmo para proteger a saúde do seu cérebro durante o sono. A primeira dica, e talvez a mais importante, é: evitem dormir de bruços. Eu sei que para muitos essa é uma posição confortável, um hábito de anos, mas os riscos associados à torção prolongada do pescoço são consideráveis para a saúde vascular cerebral. Se você é um dos adeptos a dormir de bruços, comece a tentar mudar. Uma estratégia pode ser usar um travesseiro entre os joelhos e outro abraçando para ajudar a manter-se de lado. A segunda dica é: a melhor posição para dormir, em termos de saúde vascular cerebral e alinhamento da coluna, é de barriga para cima, decúbito dorsal, ou de lado, decúbito lateral. Se você dorme de barriga para cima, o ideal é usar um travesseiro que preencha a curva natural do pescoço, mantendo a cabeça alinhada com a coluna. O travesseiro não deve ser muito alto, para não forçar o pescoço para frente, nem muito baixo, para não deixar a cabeça cair para trás. O objetivo é que a sua testa e o seu queixo fiquem aproximadamente no mesmo nível. Um travesseiro ortopédico com um suporte para o pescoço pode ser uma excelente opção. Se você dorme de lado, o travesseiro precisa ter uma altura que preencha o espaço entre a cabeça e o ombro, mantendo o pescoço em uma linha reta com o restante da coluna. Imagine que você está em pé e olhando para frente. Essa é a posição que seu pescoço deve ter quando você está deitado de lado. Além disso, ao dormir de lado, uma dica extra é colocar um travesseiro fino entre os joelhos. Isso ajuda a alinhar a bacia e a coluna, evitando torções na região lombar, que podem se refletir na cervical. A terceira dica é sobre a escolha do travesseiro. Não subestimem a importância de um bom travesseiro. Ele é o seu maior aliado para manter a coluna cervical alinhada. Invistam em um travesseiro de boa qualidade, que ofereça o suporte adequado. A vida útil de um travesseiro geralmente varia de 2 a 3 anos. Após esse período, ele perde a capacidade de suporte e deve ser substituído. Observem se o travesseiro está amassado, deformado ou se você acorda com dores no pescoço. Esses são sinais de que está na hora de trocá-lo. A quarta dica é sobre a postura durante o dia. A forma como nos sentamos, usamos o celular ou assistimos televisão também impacta a saúde do nosso pescoço. Mantenham uma postura ereta, com os ombros para trás e para baixo, e a cabeça alinhada com a coluna. Façam pausas regulares para alongar o pescoço e os ombros, especialmente se passam muito tempo sentados.
Exercícios leves de rotação e inclinação do pescoço podem ajudar a manter a flexibilidade e a circulação. A quinta dica é sobre a hidratação e a alimentação. Embora não pareçam diretamente ligadas à posição de dormir, a saúde vascular geral é fundamental. Beber água suficiente e manter uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras ajuda a manter as artérias saudáveis e flexíveis, reduzindo o risco de aterosclerose e, consequentemente, de AVC. Evitem o excesso de sal, açúcares e gorduras saturadas. Lembrem-se que a saúde do seu cérebro começa na ponta dos seus hábitos. A sexta dica é sobre o manejo do estresse. O estresse crônico pode elevar a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para o AVC. Práticas como meditação ou simplesmente dedicar um tempo para hobbies e atividades relaxantes podem fazer uma grande diferença. Um sono de qualidade, livre de preocupações, também contribui para a redução do estresse. E a sétima dica, a atividade física regular. Não precisam ser exercícios de alta intensidade. Caminhadas diárias, natação, ciclismo leve ou até mesmo jardinagem são excelentes para a saúde cardiovascular. O exercício ajuda a manter o peso sob controle, melhora a circulação sanguínea, reduz a pressão arterial e fortalece o coração. Tudo isso contribui para artérias mais saudáveis e um menor risco de AVC. É importante ressaltar que a mudança de hábitos de sono pode levar tempo e exigir paciência. Se você tem dormido em uma determinada posição por anos, seu corpo está acostumado. Comece gradualmente. Tente alternar entre a posição de barriga para cima e de lado. Use almofadas para se apoiar e evitar que você volte para a posição de bruços durante a noite. Lembrem-se, o objetivo é minimizar qualquer tipo de estresse mecânico sobre as artérias do pescoço. Pensem na prevenção como um investimento na sua saúde futura. Pequenas mudanças hoje podem trazer grandes benefícios amanhã, garantindo que vocês continuem a viver com autonomia, energia e bem-estar. Neurocirurgiões veem diariamente os impactos devastadores de um AVC. A prevenção é sempre o melhor caminho. E o sono, 1/3 da nossa vida, é um período crucial para essa prevenção. Não o encarem apenas como um descanso, mas como uma oportunidade de cuidar ativamente da sua saúde cerebral. Quero deixar claro que estas são orientações gerais baseadas em evidências científicas. Se você já tem alguma condição de saúde pré-existente, como osteoartrite cervical, hérnia de disco no pescoço ou histórico familiar de AVC, é fundamental conversar com seu médico ou fisioterapeuta. Eles poderão oferecer uma avaliação personalizada e indicar as melhores posições e tipos de travesseiros para o seu caso específico. A automedicação ou a autoorientação sem a devida consulta profissional pode ser perigosa. Não busquem soluções milagrosas. A saúde é construída com hábitos consistentes e escolhas conscientes. A ciência nos oferece as ferramentas e a nós cabe a responsabilidade de aplicá-las em nosso dia a dia. Para finalizar, quero reforçar a importância de cuidar da sua saúde em todos os aspectos. O sono é apenas um deles, mas um dos mais importantes. Ao adotar essas práticas simples, vocês estarão dando um passo gigantesco para proteger seu cérebro e garantir muitos anos de vida plena e ativa. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares que também podem se beneficiar dessa informação. E se você ainda não se inscreveu no canal Vita Plena Sênior, faça isso agora mesmo. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que preparamos com tanto carinho para você. Deixe também seus comentários e perguntas abaixo. Adoro interagir com vocês e responder às suas dúvidas. Sua participação é muito importante para nós. Lembrem-se, cuidar da sua saúde é investir na sua felicidade e autonomia. Até o próximo vídeo.